Vamos falar, como eu já tinha dito anteriormente, sobre bullying virtual. O bullying virtual que ocorre mais através de plataformas eletrónicas, os mídias sociais e tudo mais, e que algum vilão por detrás de algum aparelho usa desta mesma ferramenta e desta aparente proteção que tem, em que não se pode ver nem saber quem é, para, portanto, deixar injúrias, usar imagens das pessoas com propósitos maléficos. Pode-se considerar, inclusive, como eu tinha dito também, crime cibernético. Mas os nossos convidados, melhor do que ninguém, vão abordar este tema. Começamos com elas. Nossa querida doutora Selma Ricardo, psicóloga clínica. Muito bom dia e é bem-vinda ao nosso programa. Como sempre, já é da casa. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Mianmar. Bom dia, Moçambique. É sempre um prazer estar aqui, porque tu não tens escolhido temas super interessantes. Obrigada. Que é importante abordar sobre esses temas. E hoje para falarmos deste que é bullying virtual, que tem acontecido com muita gente, alguns não percebem. E é triste porque dá danos terríveis psicológicos, nós não percebemos porquê, mas é por causa deste bullying que a sociedade está muitas vezes triste para baixo. Triste, doente. Sim, doente, com muita dificuldade de trabalhar, de estar por causa de bullying. Então é importante falar sobre isso em todas as vertentes. Se calhar ajude algumas pessoas que fazem bullying e não percebem que estão a fazer. É verdade, também tem destas. Pois é. Recebemos também pela primeira vez aqui no programa, mas não a primeira vez no nosso canal, o Júlio Domingos, que está aqui como gestor de redes sociais, de instituições e particulares, para também falarmos, portanto, do bullying virtual. Muito bom dia, Júlio, a este programa, é muito bem-vindo. Muito bom dia, é uma honra para mim poder estar aqui. Conforme eu dizia que hoje até produzi-me só para poder estar aqui. É brincadeira, ele produz sempre. É uma grande honra. Este é um tema pertinente e que importa falarmos sobre ele. Eu gosto muito de usar uma linguagem sempre bíblica que diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, quando a verdade não é exposta, ela acaba machucando sem nos apercebermos. Então, hoje vamos abrir esta panela, vamos tirar a peneira que tapou o sol de uma forma muito errada, para poder dissertar sobre isso e ajudar os que têm praticado o bullying de forma direta, propositada ou não. Exatamente, propositada ou não, porque até pode parecer que elas sabem sim o que estão ali a fazer, ou que dizem que é brincadeira, mas sabem que não é nenhuma brincadeira e tudo mais. Mas, no entanto, a falarmos do bullying virtual, como eu disse, estamos a falar do bullying que é praticado através de plataformas, geralmente pelas redes sociais, não é mesmo? Pode acontecer assim, fisicamente, presencialmente, nas escolas, acontece muito, é onde mais acontece, é mais praticado nas escolas, nos bairros, entre os vizinhos, os amigos, até mesmo no local, portanto, de trabalho. Mas a falarmos deste bullying virtual em que temos alguém por detrás de algum aparelho, o que será que pode, começamos consigo, doutora Selma, que pode motivar o indivíduo através do seu aparelho, usar a imagem de alguém, usar alguém para injuriar, para levar a sua fotografia e colocar lá alguma coisa, criar algum meme e viralizar e tudo mais. O que é que pode? Aqui é para perceber mesmo o que há neste indivíduo. Pois é, quem pratica bullying muitas vezes é uma pessoa sofrida, uma pessoa que passou por algum trauma e não conseguiu superar. Então, de forma a superar este trauma, o mecanismo de defesa que consegue expor esta dificuldade, este trauma, é o bullying. Aquela raiva toda que tem sobre algum acontecimento, um luto mal vivido, violência doméstica, tudo isto muitas vezes causa um futuro perpetrador de bullying. Então, é um violador, ele não percebe, mas é um violador que, por causa do mecanismo de defesa, das vivências que passou, age daquela forma, este mecanismo de defesa para se defender deste trauma que passou, desta dificuldade que não conseguiu superar, a perda de um ente querido, por exemplo.
Então, esta dificuldade de fazer o luto, esta falta de acompanhamento, falta de afeto durante o seu crescimento, violência doméstica que passou por familiares, amigos, algum tipo de bullying também, porque este indivíduo possa sofrer bullying e aquela raiva toda usa para manifestar bullying para outras pessoas. Então, um indivíduo que pratica bullying não é só por acaso que começa, é uma forma que descobre para se livrar de algum tipo de sofrimento. Então, desta forma, ele acredita que vai se livrar disto que é a perseguição que tem, por exemplo, disto que é a dificuldade que tem para relacionar-se com os outros, por exemplo, e aquilo que foi aquela violência toda que sofreu doméstica, não sabemos de que tipo de violência foi. Uma violação sexual também pode levar a um futuro perpetrador de bullying. Então são várias situações que levam o indivíduo a praticar isto que é bullying. Será também na expectativa de, por ele já vir sofrendo, ver o outro sofrer, vai lhe aliviar ou perceber que ao menos não é o único que não vai bem, por exemplo? A ideia que lhe aparece é que esta minha raiva eu só posso descarregar desta forma. Então, se não consegue descarregar daquela forma, alguns casos de suicídio que acontecem por causa disso, não tem como descarregar, não vai ter um acompanhamento psicológico para superar aquilo que eu estava a dizer, que é o trauma anterior que teve. Então, arranja esta forma para se livrar das situações que está a viver. É um trauma psicológico, não conseguiu ter acompanhamento para sair desta situação, vai levar a esta situação de bullying. Então, esta raiva vai ser descarregada para alguém e nós vemos que se este indivíduo, para acontecer bullying, primeiro é um tripé, o bullying é um tripé. Tem que ter o violador, tem que ter a vítima e tem que ter a plateia. Enquanto não houver plateia, não vai acontecer este bullying. Então, se eu recebi uma mensagem, um meme, por exemplo, que está a humilhar alguém, se eu não partilhar esta mensagem, deletar de imediato, não vai acontecer isto que é o bullying. Porque se eu passo para mais alguém, alguém passa para um grupo, então toda a gente vai começar a partilhar aquela notícia. Então, é uma notícia que está a humilhar alguém, é uma notícia que está a culpabilizar alguém de algo que se calhar não aconteceu com esta pessoa. Só porque está naquele ambiente, em algum momento faz com que ele se sinta dentro daquele ambiente. É um indivíduo que vive, por exemplo, numa comunidade que existe ali alguém, por exemplo, que é consumidor de droga. Todos os indivíduos que vivem naquela comunidade vão ser chamados de usuários de droga. Então, tudo isto, se não houver plateia, não vai se publicar, não vai se viralizar. Pois. Então, é preciso que, quando há esta situação de bullying, se não houver plateia, fica tudo bem. Enquanto houver plateia, vão continuar a publicar as situações difíceis, tristes. Às vezes é uma situação de doença, patologia, são doentes, pessoas com necessidades especiais que são estigmatizadas, são discriminadas por causa da sua situação de saúde. Então, acontece muito isso com estes indivíduos que se acham diferentes, por exemplo, e que se não tiver esta situação de bullying, se houver uma comunidade que dá este apoio, que consegue perceber que por causa desta situação este indivíduo pode sofrer bullying, então esta comunidade juntar-se, fazer-se uma roda de terapia para fazer perceber o que é exatamente isto de bullying, por que é que não pode acontecer, quais são as consequências que vai dar, provavelmente não vai repercutir tanto. Então, estes indivíduos que têm algumas necessidades especiais precisam deste apoio. E o apoio muitas vezes vem da base, vem da família. E se a família não der este apoio, pode ter na escola. Então, não são todas as escolas que estão preparadas, se calhar, para isto. Então, é preciso que haja um trabalho multissetorial. A educação que temos em casa de base e a educação que vamos ter no estabelecimento, que é escola, trabalho, porque não são só as crianças que sofrem bullying, os adultos também sofrem, os adultos também sofrem bullying. Estamos a ver um colega que trabalha com muita lentidão. Em vez de estarmos ali para ajudar aquele colega, vamos começar a mandar mensagens. Já viste o fulano, já viste a Selma? Ela está sempre a atrasar com os trabalhos, está sempre a atrasar com as apresentações. Mas não percebemos, não procuramos nos juntar a Selma para perceber o que é que está a acontecer com a Selma.
provavelmente esteja a passar por uma situação difícil, esteja em depressão, por isso não consegue fazer as suas atividades com mais flexibilidade. Pode ser que tenha uma necessidade especial, por isso que não consegue. Então, enquanto eu não aproximar e perceber o que é que está a acontecer para ajudar, eu vou fazer isto, que é mandar mensagens para a Tatiana e dizer, olha, viste como ela está hoje, quase que não fez nada. No entanto, no final do mês todos recebemos. Então, estas mensagens vão começar a chegar ao chefe. E o chefe, em vez de perceber o que é que está a acontecer, vai e começa também a... Então, se houvesse este trabalho de comunidade, este trabalho, havia de apoiar muito, não só... se não houvesse isto que é a plateia, porque se eu aceito passar esta mensagem que eu recebi, que está a humilhar o colega, que está a culpabilizar, que está a criticar, em vez de ajudar, vai sempre acontecer isto que é a situação do bullying. Depois. O fato da pessoa estar no anonimato e do outro lado da câmara pode aumentar muito a crueldade e a maldade das ameaças, dos comentários, dos efeitos que procura criar no outro. Tu, Júlio, através das redes sociais, que tens as tuas, naturalmente, e tens estas que também vens a gerir, já aconteceu de receber algum tipo de comentário e muito repetitivo, algum posicionamento muito repetitivo numa tendência de ou injuriar ou baixar a autoestima, humilhar, algo assim de género? Claramente, infelizmente, me socorrendo aqui do pensamento da doutora, o bullying é uma agressão sistemática. Ela não ocorre uma vez. E quando ela é constante e quando ela acontece todos os dias e sobretudo a nível da internet, onde não conseguimos ver a cara da pessoa, temos que ser mais cautelosos. Nas redes em que eu tenho a oportunidade de fazer a gestão, infelizmente acontece muito isto. Infelizmente. Cabe a mim ter uma posição, entender que, olha, é um bullying, porque aqui temos que ter uma cautela. Alguém pode estar a reclamar da má prestação de serviço, então eu tenho que ter a cautela de analisar se está relacionado com a má prestação de serviço desta página ou deste particular e responder de forma pontual. Quando me apercebo que o intuito é denigrir a imagem da empresa, eu tenho duas opções enquanto gestor de rede social. Ou banir esta pessoa, para que esta mensagem não se propague, banir, bloquear, e também as redes sociais nos permitem fazer a denúncia. Depois tem uma parte onde nos permite colocar por que estamos a fazer a denúncia desta pessoa concretamente, e as redes sociais dão uma sanção de 1 mês, 1 semana, 3 dias, por aí em diante, que é para poder bloquear esta pessoa por esta sanção. Então há que ter cautela neste aspecto para quem possivelmente está a gerir a rede, analisar o tipo de mensagem que é emitida, depois de analisar essa mensagem, fazer um juízo de valores. Dá para reportar como bullying ou não? Quando dá, a gente reporta. Eu já tive situações em que reportei, porque a ideia mesmo era descredibilizar a organização e de uma forma injuriosa. E como não sabemos quem está lá, então o mais aconselhável é bloquear, denunciar. Sabemos que ela amanhã vai criar uma outra página, vai trazer o mesmo teor. Não vamos nos cansar de fazer isso. Como dizia a doutora, o importante é a plateia, que é também chamado testemunha. Este é que tem que ser muito atencioso. Olhou, viu, no mesmo instante tem que mostrar repúdio para que esta mensagem não se propague. Exato. Eu conversava há pouco tempo e dizia assim, há um vídeo, não sei se a doutora viu, não sei se a Tatiana viu, de um influencer nosso aqui na praça, no mercado. Ele move massas. E ele fez um vídeo, por acaso, bonito, em que ele tem um encontro com uma moça, em que se conheceram, e no entanto depois pergunta à moça onde é que ela vive. E a moça fala de um determinado bairro, que já há bastante tempo vem sofrendo esse bullying. A questão que eu faço aqui é esta: qual é a mensagem que ele transmitir quando diz que quando essa moça diz, olha, eu vivo no bairro X, e depois aparece ali um cenário de suspense, onde ele mostra decepção pelo nome do bairro. Que mensagem ele quer transmitir? Então, para mim, que vivo neste bairro, já levo a ideia de que, olha, não sou apetecível para uma futura relação. Por causa do bairro onde eu vivo, já perdi valor. Então, qual é o impacto que vai trazer? E me socorrendo mais uma vez do pensamento da doutora, há que ter muita cautela aqui com a parte emocional
de quem recebe isso a nível de rede social. A vítima, no caso. Se estou a dizer que eu estou a ser descredibilizado por causa do bairro em que eu me encontro, estamos a assumir que amanhã, quando eu tiver um possível encontro amoroso, eu não vou assumir a minha identidade. Eu vou me fechar, não vou me abrir, vou preferir dizer, olha, que vivo no bairro X. E sempre que tiver que ir para casa, eu não vou permitir que me acompanhes. Porque já foi conotado a minha zona, meu bairro, como um bairro longínquo. Então, há que entender, e a maioria das vezes, as pessoas que usam do bullying cibernético querem aparecer, sofrendo os traumas, querem likes, querem seguidores. A questão que eu coloco depois é essa. Esses seguidores todos que vais tê-los, qual é o benefício na realidade? Trazem um ganho? Se não trazem um ganho, então não estás a agregar valor positivamente a uma sociedade. Não. Pelo contrário, estás a destruir vidas de homens e mulheres emocionalmente, que depois vão ter problemas de ansiedade, problemas de pânico, problemas depressivos e acabam morrendo. Só para teres uma ideia, para os que nos acompanham, a OMS entende que o bullying é um problema de saúde pública. Então, e nós infelizmente aqui em Moçambique ainda não temos uma legislação como deve ser em relação a este aspecto, a punibilizar como deve ser. Infelizmente, a nova legislação prevê que quem fizer vídeos de forma a difamar por aí em diante, tende a dar uma sanção, mas ainda não estamos a ver. E até mesmo sobre os crimes cibernéticos, de forma geral, abordou-se sim, mas também surge outra questão. Nós temos condições de averiguação de quem são estas pessoas que ficam por detrás dos aparelhos eletrónicos, por detrás das redes sociais. Será que realmente trabalha-se a fundo nisso? Leva-se a sério? Porque fica a parecer que é tudo uma brincadeira, um entretenimento de rede social, faz parte e tudo mais. Mas não, é uma coisa realmente muito séria. Será que se tem realmente como um assunto muito sério? Será que se vai atrás? Será que há ferramentas investigativas a ponto de se ter em mãos a pessoa que possa estar a usar destas plataformas para agir desta forma? Uma coisa que me preocupou muito, que preocupa muito até, para além daquele que pode vir de algum trauma, algum efeito da sua própria vivência, este público todo que acompanha, por que razão e motivação? Pela mesma motivação, por ignorância, por ingenuidade, por que razão é que também acompanha este tipo de coisa e aceita entrar para esta ação de viralizar e gozar e também ir comentar? O que está a acontecer com a nossa sociedade? Doutora, permita-me. A natureza humana, eu vou versar no sentido bíblico, ou histórico, e no sentido científico. A doutora depois vai secundar, vai corrigir aqui, que é para não cair no erro no lado científico. No sentido histórico bíblico, o homem por natureza é mau. É mau por natureza. E ele alimenta-se da dor alheia, infelizmente. E entendo que no sentido científico há uma inclinação do homem apoiar-se muito na dor, que é para poder, ou seja, ele usa a sua própria dor para magoar o outro, acreditando que está a sarar-se. E por causa dessa vertente do homem ser mau, com muita dificuldade, ele assimila que esteja magoando outra pessoa. Ou seja, há um valor que nós, os homens, estamos a perder, que é o valor da empatia, da humanização. Nos tornamos mais humanos. Há um ditado que diz que hoje em dia é mais aprazível lidar com animais do que com os homens, porque o homem está a perder a sua essência humana. Ele não é empático. O que eu tenho que fazer? A doutora dizia que eu, quando tenho a essência no meu telemóvel, a fotografia que diz que o Júlio Domingo fez XCZ, o que eu tenho que fazer? A primeira opção para que este homem que vive do bullying não possa se alimentar da dor alheia, é meu dever apagar a foto. É minha obrigação
eliminar de imediato e pedir para a pessoa que me enviou, não o faças mais. Eu não lido com este tipo de assunto. Quando não o faço, o que eu estou a transmitir? Estou a dizer ao jovem que fez o bullying, que olha, continua que eu estou a amar isso. E eu vou partilhando. Eu costumo dizer assim que as coisas que nós partilhamos nas redes sociais depois definem quem nós somos quem nós somos, assim, que é a nível de caráter, a nível de essência. E a organização que depois quer contratar o Júlio, hoje em dia é mais atenciosa. Ela vai para as redes sociais, verifica que tipo Porque de já coisas... não são só competências técnicas que valem a pena. Exatamente. Então, ela vê que valores o Júlio agrega. Vai trazer um benefício. A nossa organização vai ser beneficiada com a imagem do Júlio. Quando verifica que o Júlio é mais de partilhar memes e, sobretudo, memes voltados ao bullying, depois não entendes como é que não foste chamado com uma formação do PhD. Quando tinhas todos os requisitos, não é, profissionais. Exatamente. Agora, quanto ao país em si, acreditar que tenha uma estrutura montada ou não, nós estamos em evolução, sobretudo a nível da tecnologia. E eu quero acreditar que existe uma plataforma que não é amplamente divulgada. Vimos há dias uma situação de um jovem que fora detido porque teria levantado algum palavreado contra a pessoa da Sua Excelência o Presidente da República. Sim. De alguma forma, a polícia teve que chegar a ele. Como não sabemos. Então, é essa estrutura que talvez tem que ser amplamente divulgada para, de forma direta, de intimidar e sancionar as pessoas que fazem o bullying. E eu penso que é possível chegar até esse jovem, porque a polícia conseguiu chegar nele. Ele partilhou o vídeo. Como é que a polícia chegou? Então, esta informação tem que ser amplamente divulgada para que este jovem que sofre o bullying, esta localidade, esta cidade, não possa continuar a sofrer isso. Porque, acredite, Tatiana, é muita gente hoje a passar mal por este problema. A sua imagem arranhada, para que ela volte a ser reestruturada, é um trabalho incrível. É um trabalho muito grande, e não só o que acontece, por exemplo, com as informações digitais, as informações destas plataformas digitais, elas ficam lá, elas permanecem. O processo de se apagar é outro processo, e que às vezes não conseguimos nos dedicar tanto para remover esta informação das plataformas digitais. No mínimo, o que se aconselha, que inclusive já falamos aqui com a Lisete Manguelez, ela aconselhou que geralmente há uma informação na internet que humilha a sua imagem ou vai contra os seus princípios e tudo mais, o que pode fazer é logo de seguida publicar também um documento que refute o que possa ter sido dito, o que possa ter sido publicado, de maneiras que quem entrar para a internet para encontrar alguma informação tua possa ter ao menos a tua versão também. Mas há um processo de remover as imagens, mas pronto, tem lá as suas burocracias e tudo mais. Este é o mal também, porque tudo fica lá. Fica tudo arquivado, por mais que a gente tenha a nossa consciência tranquila, fica tudo lá arquivado. Ainda a responder esta questão, doutora, o que será que também fará com que esta legião concorde, aplauda e ainda viralize a informação criada por um indivíduo que a gente sequer sabe quem é e por que propósito? Esta fraqueza que as pessoas têm, a incapacidade de avaliar que isto é mau, vai fazer mal para o outro, e esta falta de empatia. Se eu não quero que me julguem por qualquer coisa que seja, se eu não quero ser humilhada, eu também não vou gostar que as outras pessoas sejam humilhadas. Então, esta falta de empatia contribui muito para esta viralização, porque se eu não acho triste, se eu não acho humilhante que os moradores do bairro X, se eu não acho humilhante que se falo tudo o que se diz sobre isso, eu vou continuar a partilhar. Eu acho aquilo uma piada e vou continuar a partilhar. Então, se houvesse esta empatia, dificilmente as mensagens haviam de continuar a fluir. Dificilmente haveria este público, esta plateia a aplaudir e a fazer com que haja este canal todo, esta linha toda de continuação de partilha. Então, se houvesse um pouco mais de empatia, eu acredito que muitas destas situações não estariam a acontecer. Então, é importante que nós paremos um pouco e pense, que haja esta empatia. Eu não gostaria que me humilhassem, eu não gostaria que me discriminassem por algo que fosse. Então, não vou discriminar o outro, não vou humilhar o outro. Então, este pensamento pode ajudar um pouco
Porque, vezes tem conta, eu estou a partilhar algo que eu não sei. Eu nunca fui para lá, não sei como é que é, mas, no entanto, porque alguém partilhou, eu também vou partilhar. Então, é preciso nós, antes de partilharmos, avaliar se é partilhável. Por que eu estou a partilhar? Para ter muitos likes, como estava aqui a dizer? Para ofender os outros, para humilhar os outros. Então, estas ofensas, esta humilhação, não nos levam a lado nenhum, não nos deixam crescer, porque aquele mesmo ofendido, aquele mesmo humilhado, vai se calhar nos atender numa instituição pública e não está emocionalmente bem para poder me atender. Então, como é que será este atendimento? Então, é preciso nós pensarmos nisso. Hoje estou a partilhar uma publicação que eu não sei porque começou e amanhã vou ser atendido por aquele profissional e emocionalmente ele não estará bem e vou reclamar do atendimento, mas eu é que incentivei para que isso acontecesse. Então é melhor que haja muita empatia nas pessoas para que casos destes não voltem a acontecer. Sem contar que bullying é crime. Tudo bem que não está a acontecer, porque o que eu vou fazer? Tem bullying material, tem bullying social, que é este que está cá nas redes sociais, tem verbal. Muitos destes bullying já acontecem nas escolas, nos trabalhos. Então, se nós não pararmos um pouco para refletir sobre isso, se não há esta empatia, havemos de ver muitas tristezas acontecer, porque haverá muitas pessoas com depressão, ansiedade, síndrome de pânico, agora com a Covid, mais a situação do bullying, muita síndrome de pânico vai acontecer com as pessoas e até suicídios, porque é um sofrimento, nós sabemos que o suicídio é livramento de um sofrimento. Estou a sofrer este bullying que eu não sei como é que vou fazer, porque é através das redes sociais, não sei como encontrar a pessoa que começou a fazer, e para eu parar de sofrer, eu prefiro tirar a minha própria vida. Então, eu que partilhei, como é que me sentirei depois, sabendo que a causa da morte deste indivíduo foi por uma partilha minha? Então, é preciso avaliarmos um pouco antes de começarmos a fazer estas partilhas, porque uma partilha que eu for a fazer, posso tirar a vida de uma pessoa. Exatamente. Eu vou dar até aqui um testemunho de bullying que já procuraram fazer em relação ao menos dos que eu tive acesso, não é? Pode ser que tenham havido outros, mas não tive muito acesso. Passado algum tempo eu deixei de usar a plataforma de Facebook, passei a usar mais no Instagram, que eu achei uma plataforma mais saudável, portanto, de estar. Embora também no Facebook corresse tudo bem, uma e outra vez algum indivíduo poderia surgir com alguma tentativa de bullying e tudo mais. Recordo-me que lá para o início da minha carreira, acho que 2 anos depois, alguma coisa assim, já se criou um bullying onde alguém deu-se o tempo, inclusive, de ir para a minha rede social e buscar fotografias onde eu estava com um determinado calçado. E montou um leque de fotografias só aonde eu estava com aquele par de sapatos. E, portanto, assumiu que eu não trocava de sapato, que eu só punha aquele sapato de segunda a segunda. Até podia ser o caso. E qual é que é a questão? Qual é que é o problema? Talvez eu não tivesse condições para comprar mais sapatos. Talvez não fosse a minha prioridade sempre que eu conseguisse algum rendimento, comprar sapatos e não alguma outra coisa. Não era o caso porque, entrando para a minha rede social, era possível de ver outros pares, mas pronto. Muitos acreditaram naquilo. Depois, o que percebe-se menos ainda é que as pessoas não se dão nem ao menos o tempo de perceber o que é que está a acontecer, para ver se é possível continuar a partilhar ou não. Ou não. Não, certamente que muitos não entraram para a minha rede social de maneiras que partilharam muito, como se eu só usasse exclusivamente aquele par de sapato. Mas também a questão é que não havia problema nisso. Ao menos eu tinha um par de sapatos para pôr. E podia não ter, mas seria um problema meu. E não um problema que merecesse gozo das pessoas. Sim, porque cada um tem as suas prioridades. A minha prioridade não vai ser comprar vários pares de sapato, mas se calhar comprar alimento para a minha casa. Exatamente. Porque eu posso ter vários pares de sapato e ter a despensa ou a geleira vazia. De que adianta? De que vale aparecer com vários pares de sapatos se não tenho nem o que comer? Exato. Então é preciso e esse só foi um de alguns outros bullying, portanto, criados, mas graças a Deus, já veio uma questão a seguir. Graças a Deus, de alguma forma, eu sempre tive uma estrutura muito boa e que não me deixo levar por estas coisas da internet, por estas intenções, portanto, maléficas. Eu acho que importa que a pessoa tenha
o seu conhecimento próprio e não só com a carreira que eu levo, estou muito consciente do que estou suscetível e vulnerável, não é? Então estou muito mais tranquila em relação a isso. Mas já que não recebe bem, que efeitos é que podem ser causados nas vítimas dos bullying, sejam eles cibernéticos ou não? Que efeitos é que podem ser causados? Todo indivíduo que sofre bullying vai ter traumas terríveis psicológicos e estes traumas, quando o bullying, por exemplo, acontece na infância, dificilmente este indivíduo vai superar completamente. Então vai ter sempre um stress pós-trauma que lhe vai levar para a vida toda. Depois dos 21 anos é fácil, porque o cognitivo já está mais completo. Este indivíduo facilmente poderá superar este trauma. Mas o indivíduo que sofre um trauma na infância pode sofrer por stress pós-trauma. Tem pessoas extremamente ansiosas. Esta ansiedade muitas vezes é antecedente dessa situação de bullying. Tem pessoas que vivem com síndrome de pânico e tem pessoas que já são bipolares e com situação de bullying pioram ainda, dificilmente conseguem estabilizar-se. Então são vários problemas de saúde mental e se não de saúde orgânica. Por causa daquele bullying, por exemplo, estava aqui a dizer que são vários tipos de bullying. Tem aqueles beliscões que dão arranhões, rasteiras. Eu posso até cair por causa de uma rasteira e ter uma fratura que vou ficar a mancar para toda a vida, a coxear para toda a vida. Mas foi por causa do bullying físico que eu tive quando estava na escola primária, por exemplo. Então é preciso avaliar muito bem antes de... Eu começo a fazer aquele bullying porque, por causa da plateia, todo mundo vai fazer. Já está a chegar a Selma, dou uma rasteira. Vou lá para frente, mais à frente. Então, tudo isto leva a situações difíceis para este indivíduo. Porque se tem este trauma físico por causa do bullying, ele vai viver toda a vida. Sempre que olhar para a sua perna, por exemplo, que já não está em condições, ou o seu braço, vai se lembrar sempre que viveu aquela situação de bullying. Por mais que tenta fazer uma reconstituição do pensamento, é difícil. Então vai ter sempre estas sequelas. Muita ansiedade, depressão. Se não for com um segmento, não vai sair da depressão. Então, os principais que acontecem é depressão, ansiedade e estresse. Um estresse que não consegue controlar muitas vezes. Então, é importante que esteja lá um profissional para ajudar a controlar essa ansiedade, esse estresse, para não continuar nesta situação. E dificuldade de concentração. Se este indivíduo teve toda a vida a ser humilhado, a ser estigmatizado, ele vai estar sempre ansioso, à espera que esteja ali alguém, quando estiver a fazer uma atividade, para lhe criticar, porque não está a fazer bem, porque não é que vem por detrás deste bullying. Exatamente. Mesmo nessa cena da doutora, eu vi um testemunho ontem que me deixou ligeiramente chocado, de uma jovem brasileira que ela fez uma fotografia e colocou um óculos. E a foto dela viralizou de uma forma terrível, onde dizia: tem uma menina que gosta muito de ti, e mandaram a foto dela. E a foto, infelizmente, o selfie não saiu como devia ser, mas viralizou de uma forma tão assustadora que a história é reportada no sentido em que ela trancou-se em casa. Ela começou a ter problema de socializar. 2 anos sem sair de casa. O circuito dela era a casa dela. Então, vamos imaginar 2 anos de alguém perdidos por causa de uma partilha. Pois. Então, este problema de socializar depois vai gerar toda esta cadeia de valores que a até doutora para o desenvolvimento de toda e qualquer outra relação interpessoal. E o testemunho depois vai dizer que ela, neste período de 2 anos, acabou conhecendo alguém e teve um filho, e ela diz que este filho é que acabou ajudando muito, mas novamente a foto volta a circular. E ela diz que começou a ter problemas de ansiedade. Embora já consiga encarar esta situação, porque ela tem alguém que lhe dá um sentido de vida, que é o suporte, que é o parceiro e o filho, mas não deixa de ter medo. Ela agora, o que ela faz? Ela vê a foto partilhada, ela denuncia a primeira pessoa que partilhou e denuncia nas autoridades policiais. As autoridades policiais é que vão atrás da cadeia até se encontrar a pessoa que chegou e postou a foto. Mas para dizer o que é que tem um efeito muito traumático. Muito traumático. Muito traumático, que os que estão em casa
deveriam olhar isto de uma forma, volto a dizer, mais empática, mais humana e acreditar que, olha, eu estou a destruir a vida de alguém. Eu estou a parar o trabalho de alguém. Se alguém hoje me inventa uma história horrível sobre a Tatiana e a Tatiana não vem trabalhar amanhã, qual é o impacto social que vai ter? É que o conhecimento que é transmitido aqui por 2, 3 dias não vai ser transmitido. Não porque a Tatiana é insubstituível, mas porque a forma de fazer o programa é diferente. Porque a forma de ser e de estar é diferente. Então, isto tudo tem que contar. E nas redes sociais, infelizmente, o impacto é maior. É maior. E principalmente por causa desta proteção ou capa que se tem, porque a pessoa não está lá exposta. Pode usar qualquer outra imagem para o perfil, pode inventar qualquer outro nome para a identificação e até pode ser uma pessoa que conhecida, não é? Ou não, mas ninguém vai saber quem está por detrás desta câmera, o que dá mais ainda desta força de ação. Em relação às crianças, nós já mais adultos, ainda que tenhamos passado por isso, pronto, acabamos estando um pouco mais preparados para saber lidar. Como é que nós podemos proteger os nossos filhos do bullying ou ao menos identificar quando eles poderão porventura estar a passar por uma circunstância destas na escola? Porque algumas crianças até podem falar ou não, e se nós não formos atentos como encarregados, talvez nos passe a vista, seja na escola, no bairro, onde quer que seja, ou rede social. Hoje em dia os nossos pequenos já têm acesso aos celulares, podem criar as suas redes sociais. Como é que nós podemos identificar e proteger ou instruir? Em relação a perceber que a nossa criança está a sofrer bullying, o exemplo concreto é da escola. Chega a hora da criança ir à escola, começa com fitas. A mãe diz, são fitas, mas não são fitas. Começa a apresentar dores de barriga. Todos sintomas de ansiedade e pânico. Dores de barriga, palpitações, e vai à casa de banho, sim, tem um distúrbio intestinal, vai à casa de banho, mas tu sempre, quando chega a hora de ir à escola, tens que ir à casa de banho. Porquê? E aquele encarregado de educação não está a perceber o que é que está a acontecer. E pega na criança a força, tens que ir à escola, e a criança volta mal sempre. Então é preciso vermos se esta criança começa a ficar apática, chega a hora de ir à escola, fica apática, toda retraída, não tem vontade de ir à escola. Se esta criança perceber o que é que acontece com a criança quando volta, pode voltar com arranhões, por exemplo, pode voltar com alguma diferença. Então é importante sempre nós avaliarmos a nossa criança antes de ir à escola e quando volta. Porque se nós conhecemos a nossa criança, e olho no olho para a criança é extremamente importante. Porque eu consigo no olhar da minha criança perceber que ela está triste. No olhar da minha criança eu consigo perceber que ela está assustada. Então se eu tenho este trabalho de olho no olho com a minha criança, eu consigo perceber que realmente alguma coisa não está bem. E daí se calhar conversar com o professor e perceber que realmente há situação de bullying na escola, não só com aquela criança, mas com outras crianças todas. E daí, se calhar, este encarregado que consegue perceber, ajudar as outras crianças que estão a viver, a passar por bullying. Porque não é uma única criança, muitas vezes, só que as mais tímidas ficam isoladas, choram, ficam todas retraídas. Mas algumas têm um mecanismo de defesa, de agressividade, e começam a bater as outras crianças para se defenderem do bullying. Então, estas crianças muitas vezes estão vistas como crianças indisciplinadas e são castigadas muitas vezes. Mas se for a perceber por que esta criança é agressiva, pode não ser só pela situação que vive na sua casa, mas porque está a sofrer bullying ali com as outras crianças. Então, em relação aos adultos, por exemplo, no trabalho, são indivíduos que não conseguem se concentrar, mas se calhar porque os outros colegas já começam a fazer bullying, mensagens quando chega, quando tu passas por ali, chega, já estão ali a rir-se, há sempre um motivo de piada e se calhar és um bom profissional, mas por causa daquele comportamento dos outros colegas, por causa deste bullying, não consegues te concentrar para fazer as tuas atividades. Então, é difícil viver sobre bullying, mas enquanto não houver plateia, este bullying vai parar. Vai parar. Pois. E um detalhe, falava de como podemos protegê-las a nível de rede social. É difícil, mas um conselho que eu dou mesmo, não abra rede social para tua filha, para o teu filho. Não há necessidade. Ele não precisa de uma rede social. Proteja ele. Porque a mídia
ela consegue te expor e te destruir em simultâneo. Só que quando chega a hora de te destruir, ela não tem piedade. É a desvantagem das redes sociais. Não. Ela te vende. Mas quando chega a hora de querer te tirar da marca, ou tirar a sua marca do mercado, que é a sua imagem, o seu nome, ela é invasiva. Então, não abra rede social com o seu filho. Não há necessidade dele ter. O próprio telemóvel. Tem que se saber por que estás a dar o telemóvel ao teu filho se ele não está ainda em idade de ter um telemóvel. Quais são as funcionalidades que poderiam interessar? Eu me lembro que comprei um iPad para uma das minhas filhas e era um iPad com jogos. Didático. Exato. E este iPad tinha uma funcionalidade em que podias me inserir o cartão. Eu desativei a funcionalidade. Tinha lá o YouTube. Eu desativei o YouTube. Ela não precisa. Deixo com tudo que está ao seu alcance e que não possa ferir-la no futuro. Então, tem jogos didáticos, tem jogos que vão abrir a mente dela, coisinhas que estão relacionadas com ela. Eu conversava com a doutora lá fora que temos um grande problema assim que é hoje na sociedade, que as crianças estão a deixar de ser crianças. Nós, os pais, tornamos elas adultas antes do tempo. Em tenra idade. E não se vai mais compensar este tempo. É o exclusivo a parte tempo chata é essa, Tatiana. Compensa-se onde o adulto começa a comportar-se como criança. Porque falhou uma fase na vida. Tudo invertido. Exato. Então, deixemos as crianças serem crianças. Tira ela da rede social. Uma coisa é postar 1, 2 fotos com ela, porque estás no momento de lazer. Mas muito cuidado em como vais postar. Se a criança está nua, não exponha a nudez dela. Porque a mesma rede que vai te trazer o bullying tem outros homens e mulheres que estão atrás, infelizmente, de crianças inofensivas. Tem crianças que às vezes ela mesma, o próprio pai já vê que ela não quer sair na foto. Não ponha, não insista. De alguma forma ela pode ter ouvido uma história com o seu colega que foi ofendida, que foi agredida, então ela não quer passar pela mesma experiência. Então não abra rede social. Quanto mais puderes proteger o seu pequeno, proteja-o. E se já tem um telemóvel e já tem uma rede social, aspas bem grande, não tens como tirá-lo, então monitorize essa rede. Tira o password do telemóvel da criança, monitoriza mesmo, entra na rede, não entra através do teu telemóvel. Pega o telemóvel que deste ao pequeno, todos os dias, se for possível, entra no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, verifica o que ele postou, que conversas ele está tem, que comentários é que tem recebido. Então, vais poder perceber que, olha, aqui há um problema de gestão de emoções na parte do meu filho. Eu vejo que o comportamento dele mudou, talvez seja por causa desta mensagem. Então, já começo uma conversa com ele, que é para fazer ele perceber que, olha, isto é errado, desta forma não pode, cuidado aqui. Quer dizer, há uma atenção redobrada para com esta criança. Exato, muito bem. Agora vamos dar, portanto, segmento mais para percebermos como agir e ou reagir e também como tratar algum problema que já possa ter sido desenvolvido por razão do bullying virtual. Como é que se pode, portanto, responder a alguma ofensa da internet? Respondendo, ignorando, no silêncio, bloqueando? Qual é a melhor postura que se pode tomar quando somos tentados ou quando somos usados em algum bullying, quando nos colocam em alguma polémica em relação à nossa imagem, que vai manchar naturalmente a nossa integridade, não é? A nossa dignidade? Seja à vontade. A rede social, diretamente no Facebook, que é o que mais espalha a nível de partilhas. O Instagram, felizmente, é mais protegido nessa parte da partilha. Tem depois o próprio WhatsApp, que muitas das vezes ignoramos, mas é uma plataforma que tem uma capacidade de partilha incrível. É verdade. Depois temos o TikTok, enfim. Uma das formas que nós podemos usar para nos protegermos deste bullying é analisar o teor da mensagem. Primeira coisa. Analisa, leia e releia para entender o que ela quer transmitir. Porque às vezes somos dados uma imagem e não lemos o texto. Vamos ler o texto, entender o que está a dizer. Quando entendemos que é no sentido pejorativo, vamos usar das ferramentas que essas redes nos dão para nos protegermos. Denuncia. De todas as formas possíveis e deixa bem claro lá
que é bullying, que está a usar a minha imagem de forma indevida, porque há imagens que valem dinheiro. Denuncia mesmo. Bloqueia. Remova da sua lista de amizade. Não dá tempo. Remova mesmo. Eu vou falar da Tamires, por exemplo. Eu lembro que há meses ela foi embutida num circo de bullying de uma forma horrível. E eu me lembro que quando verifiquei a nível da rede social, muito rapidamente a plateia, parte dela, a maioria dela começou a denunciar. Vocês perceberam? Isto ajudou muito porque aquela mensagem não voasse. Começaram a denunciar e alguns perfis começaram a desaparecer do Facebook ou começaram a ter pouco movimento, o que foi bom. Depois teve aquela parte em que ela mesma e o apresentador foram lá e se explicaram e deixaram bem claro que não, é uma mensagem infundada com capacidade, com um teor de querer denigrir a imagem da Tamires e do apresentador. Mas isso para dizer o quê? Que os telespectadores ou os testemunhas que vivenciaram aquele cenário foram cruciais para que a mensagem não voasse. Tiveram empatia. Tiveram empatia. Sim, pois. Este público teve empatia e não continuou a publicar estas que eram as mensagens que não haviam de fazer bem. Então, é importante esta parte da empatia para não haver bullying. Porque enquanto eu não partilhar, não vai acontecer. Então, é preciso que haja esta empatia primeiro e avaliar extremamente com todos os cantos, em todos os cantos, o que é isto, em que é que vai me levar eu partilhar esta informação, que informação é esta, o que é que eu recebo nesta informação. Então, digerir muito bem uma informação antes de partilhar, porque os danos são terríveis. Ele estava aqui a falar da Tamires, ela podia, por causa deste bullying, parar de cantar, por exemplo, ela está a trazer uma música muito boa. Então, o que é que seria de nós sem a música dela? Exato. O que é que seria de nós se ela continuar, a plateia continuasse a propagar a imagem. Exato. Então, é preciso que haja muita avaliação da informação quando nós recebemos. Infelizmente, alguns não têm capacidade. Então, quem não tem capacidade de gerir uma informação antes de partilhar, não partilha. Melhor que não partilhe. Tamires, falando mesmo tu mesma, não é? A quando desta circunstância, como é que foi que tu reagiste? Quando vi aquela informação, mas felizmente eu consegui me reerguer, eu consegui, né, continuar. Aquilo foi uma mentira muito feia mesmo, mas a minha família, os meus seguidores, eles motivaram-me a não parar, eles ajudaram-me a parar de compartilhar aquela notícia. Então, bom. E teve algum impacto para ti, assim, emocionalmente? Deixou-te triste vários dias? Qual é que foi a sensação que tu tiveste, as emoções que tiveste e os pensamentos que te ocorreram? Bom, eu fiquei muito triste. Sim, triste é claro que eu fiquei. Mas aquilo não teve nenhuma diferença, assim, na minha vida. Porque eu, desde o primeiro momento em que eu entrei na música, eu meti na minha cabeça que aquilo faz parte. Notícias falsas, muito bullying e tal, faz parte. Então, é isso que tem me mantido forte até agora. Porque se dependesse disso que as pessoas falam sobre mim na internet, eu acho que já teria parado de cantar. Está tão bom isso hoje. Ela conseguiu, este suporte é extremamente importante, porque se eu tenho suporte familiar, o suporte familiar é tudo. Se eu tenho o meu suporte familiar, já é um avanço muito grande, porque tenho ali os meus familiares que vão estar a dar esta força de que tu sabes que é mentira, acredita naquilo que tu és, naquilo que tu podes, no teu potencial, tu podes, tu vais conseguir, tu vais à frente. E estes seguidores também foram uma chave importante para que não viralizasse, né? Então, a importância da família, por ser base, a importância da família para ajudar nesse tipo de situação é a chave. Porque se começasse pela família, pois é, se a crítica começasse da casa, por mais que os seguidores conseguissem bloquear tudo isto, sempre que eu voltasse para a minha família, havia de vir tudo aquilo de novo. Então, esta parte emocional, tudo bem, superei, estou na área da música, superei esta situação que aconteceu, estou preparada para o bullying
Mas quando eu volto e tenho que ter contato com a minha família, que é esta que não me rejeitou, não acreditou em mim, o emocional fica abalado. A autoestima pode diminuir, apesar dos meus seguidores, apesar da plateia lá fora estar ao meu favor a ajudar. Se esta família que é a base com quem eu estou, é quem me tem que levantar e me fazer reerguer, não está de bem, vai ser difícil. Por mais que tenha superado, vai ficar sempre uma sequela. Exato. E dali a ansiedade, baixa autoestima, tudo ali em volta. Só para secundar aqui o pensamento da Tamires e da doutora, esta família que é a base de tudo, que lhe apoiou, o que mais me chama a atenção é que ela já vinha com uma mentalidade, obviamente, instruída, para perceberem que, olha, o mundo em que vais entrar é um mundo de intrigas. Então, encara ele de uma forma robusta. Entenda que no percurso da sua carreira terás muitas adversidades, tais como a mentira, a fofoca, o bullying. Então, tens que ser forte, tens que acreditar no seu potencial. Então, esta estrutura que se chama família é tudo. Eu costumo dizer, ou melhor, nem sou eu que digo, eu faço a repetição daquilo que já foi dito há muito tempo. A família é que é o motor da educação. A sociedade simplesmente vai lhe dar a repetição daquilo que foi dado em casa. Cabe a ti limar algumas coisas, capitalizar e transformar. E a Tamires capitalizou. Obviamente que a boa música dela, a empatia dela, granjou simpatia na sociedade, ajudaram-na a parar com esta palhaçada, o que foi bom. Mas temos artistas que pararam por causa disso. Do bullying, Do bullying. Pararam. Desde cantor, baterista, apresentador de televisão. Ele diz que não, eu não vou. Não estou confortável porque nem na minha instituição não me dão o apoio emocional que eu preciso. Eu não vou mais. Ele esconde-se onde? Num escritório. Mas ele sabe que não é a vocação dele. E então, o trabalho no escritório será mal feito. É frustrante. Não tem um benefício para ele mesmo, não agrega valor para ele nem para a instituição. Então, está de parabéns à família, a Tamires, a família dela, por essa estrutura criar, e, sobretudo, os seguidores, o fã-clube dela, está de parabéns por apoiá-la sempre e continue a fazê-lo. Só desta forma é que vamos limar a sociedade que está doentia e não consegue usar as redes sociais de forma como deve ser. Saudável e como deve ser, exatamente. Agora, para quem já tenha desenvolvido algum trauma, mesmo por razão do bullying, de que maneiras é que pode lidar? Como buscar algum tratamento, alguma cura, como voltar a si mesmo? É importante que este indivíduo tenha um acompanhamento psicológico, claro, porque quando se faz um acompanhamento psicológico em termos de bullying e tudo que é saúde mental, sempre se busca peças para encaixar e resolver este problema. Então começa-se pelo problema de base, vai tendo este seguimento, acompanhamento, até sair desta situação do bullying primeiro e perceber o que é que lhe causa ansiedade, porque pode ter outras patologias de saúde mental de base e tendo acompanhamento consegue perceber, descobrir tudo isto. E é importante sim ter este acompanhamento porque quando não se tem este acompanhamento perde-se profissionais, perdem-se pessoas que podiam fazer muito para a nossa sociedade. Então, se tem este acompanhamento psicológico é extremamente bom, porque pode estar a passar por bullying agora, uma depressão por causa deste bullying, mas pode também resolver os outros problemas de saúde mental que não conhece, que estão dentro desta pessoa. Então, é possível sim melhorar por uma depressão por causa de bullying, através de um segmento, acompanhamento psicológico. Então, se este bullying dá até uma depressão, se calhar este indivíduo precisa de fazer até medicação, não só terapias. Então, esta medicação está na aula dos profissionais de saúde mental, que estará o psicólogo e o psiquiatra, para poder fazer esta prescrição do antidepressivo, por exemplo. Então, enquanto eu não for a uma unidade sanitária, enquanto eu não buscar ajuda para a situação do bullying que eu estou a passar, que me levou à depressão ou outro tipo de problema, eu não vou ter este acompanhamento, eu não vou melhorar desta situação. E o final de um doente, uma pessoa com problema de saúde mental é suicídio, porque acredita que é desta forma que vai sair deste problema que está a levar. E como acha também o Júlio sobre o recuperar-se, não é, de um trauma criado por um bullying? Quando se fala de redes sociais,
um dos conselhos que eu posso dar, na maioria das vezes, é criar, primeiro, ter uma autoestima muito forte. Ter uma crença em si do quão capaz és na função ou na área em que estás. E se for a ver que, olha, o meu emocional está muito para baixo, desliga-se um pouco da rede social. Saia de lá, porque é aquilo que te machuca. Há um velho ditado que diz que às vezes temos que mexer na ferida para poder sará-la. Mas existem feridas que não podem ser saradas desta forma. Tem que ter mesmo um acompanhamento clínico. Então, saia um pouco da rede social, reestruture-se emocionalmente, para quando fores a voltar com uma outra robustez, com uma outra imagem. Procura alguém, sobretudo quando são artistas, procura alguém que vai gerir as tuas redes, que vai responder de forma categórica. Obviamente que terão dias, momentos em que você vai estar lá a interagir com seus artistas de forma online, mas na forma de responder, de articular com a rede, procura uma estrutura organizada. Olha, eu quero contratar essa organização para lidar com a minha imagem pública na rede social. Isso vai ajudar que não tenhas que lidar com aquele estresse daqueles comentários. Então, procure essas organizações, essas pessoas que vão lhe dar um acompanhamento, mas note-se, esses itens que eu deixei aqui não tiram de lado o acompanhamento clínico de um psicólogo, de um psiquiatra, de um analista, que vai lhe dar uma diretriz, como dizia aqui a doutora, como deve ser, porque há casos mais profundos. Eu tenho visto, doutora, nós os coaches, às vezes, tendemos a pensar que resolvemos problemas clínicos. Infelizmente. O trabalho do coach emocional, espiritual ou gestor de rede social não é resolver problema clínico. Nós podemos ressignificar alguma emoção, mas a ressignificância de alguma emoção não implica necessariamente o tratamento de um problema. Exato. Então, temos que ressignificar e aconselhar o nosso coach. Olha, é tempo de procurar um clínico, porque, olha, na conversa que venho tendo contigo, entendo que há algo que tem que ser analisado de forma clínica. E mando para a doutora poder atender. Enquanto eu ressignifico uma parte e vou depois me perceber que, olha, já nem preciso ressignificar aquela emoção, porque a doutora lhe deu com toda uma conjuntura. E acabou. Então, se for necessário, abstenha-se da rede, se não consegue gerir porque lhe machuca muito, saia dela. E eu estou em crer que a Tamires não gera a própria rede dela. Mesmo por causa deste dilema de lidar com a rede. Eu estou em crer que a Tatiana não gera a própria rede dela. Por causa deste dilema de mensagem. Às vezes são 1000 mensagens, tens que responder todas. Tatiana está aqui agora a trabalhar, todo mundo está a ver, já fez o screenshot, uau, como está linda, como está bem. Como é que a Tatiana vai responder? Ao sair daqui vai encontrar 3000 mensagens, umas abonatórias, outras não. Então, procura alguém para gerir, que é para sair desta emoção, e em casos mais graves, como o caso de alguém que já está emergido no bullying, vá atrás de um clínico, que é para ressignificar emocionalmente e mentalmente a tua pessoa. O mais importante, a família tem que ser a base. A base, a estrutura mais sólida que está ali, não é, para toda e qualquer circunstância que ocorrer. O nosso programa já está mesmo no fim, exato, nesta primeira edição da semana, de segunda-feira, e já vamos pedir as considerações finais da doutora Selma, do Júlio e também da Tamires Moiano. Doutora. Estava tão bom, Tatiana. Pois estava, doutora. É sempre pouco tempo para falar de coisas assim, Sim. Mas o importante é nós percebermos que não é bom fazer bullying, não se pode fazer, e para que este bullying aconteça é preciso que haja o violador. É uma violação psicológica, física, o bullying é uma violação a todos os níveis. Então não vamos fazer bullying porque se nós fazemos bullying, podemos tirar a vida de pessoas, e para que não aconteça esse bullying é importante que nós não partilhemos, que a plateia desapareça. Então, recebi uma mensagem, não vou partilhar sem perceber o que é esta mensagem, para que é, qual é o fundo desta mensagem. Vamos evitar para não tirar a vida das pessoas, porque todos nós precisamos uns dos outros. Então, se começarmos a ser maus para os outros, não vamos sobreviver. É importante que haja empatia para mim e para os outros, para que não haja bullying. Júlia. Para os gestores de redes sociais, eu vou direcionar mais, Tatiana, para os blogueiros e para os influencers, sobretudo aqueles que movem massas. Tudo que vocês partilham, tudo que vocês postam,
automaticamente os vossos seguidores vão postar. Então, que vocês não sejam transmissores de bullying, que vocês não sejam transmissores de mortes, de carreiras e de vidas. Que sejam pessoas mais empáticas. Eu dizia no início que assustou-me ver este grande influencer a fazer um vídeo em que falava de uma determinada zona. E ele move massas. Penso que tem mais de 200 mil seguidores. Então, esses 200 mil seguidores estão a partilhar o vídeo dele a uma velocidade de luz. Então, a imagem que ele transmite é de que aquele bairro é horrendo. Não tem ninguém lá para casar, para namorar, enfim, para fazer uma vida. Então, sejam mais conscientes, tenham empatia e sejam mais humanos. Exatamente. Júlio Domingos, o teu MC, a tua voz.